Olá! Neste vídeo vou ensinar sobre frase, oração e período. Eu sou o professor Lucival Rodrigues, de língua portuguesa, e se este vídeo acrescentar algum conhecimento aos que você já tem, não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhá-lo com outras pessoas a quem ele possa interessar. Sem mais delongas, vamos à explicação. Aqui o conteúdo de frase, oração e período é iniciado com uma imagem que é das moiras da mitologia grega, que são as responsáveis pelo destino da vida aqui na Terra. Uma delas faz o fio da vida, uma enrola o fio da vida e a outra vem e acaba com a vida. Corta. O que tem a ver as moiras com frase, oração e período? É a ideia de sentido. Como assim? Uma boa metáfora para se entender o que é sentido é igualá-lo à ideia de fio. Porque quando você diz que uma coisa faz sentido, é porque você percebe uma conexão entre aquilo e outra coisa que lhe é familiar. Quando você diz que algo não tem sentido, é porque você não viu conexão entre aquilo e outra coisa que você conhece, certo? Então, o sentido é a alma do assunto, frase, oração e período. Para dar uma explicação organizada, falaremos primeiramente de frase, depois de oração, em seguida de período. E eu botei essas cores aqui como grau de dificuldade. Então, frase é uma palavra ou expressão que tem sentido completo. Oração é uma construção que é uma frase ou faz parte de uma. Como assim? Às vezes a oração vai ter sentido completo, às vezes não vai ter. Mas o que ela vai ter dentro de si é um verbo ou uma locução verbal. E o período é uma construção que tem uma ou mais orações. A primeira divisão que temos que ver é entre frase nominal e frase verbal. A frase nominal é a construção que tem sentido completo, lógico, é uma frase, mas não tem verbo. Exemplo, as exclamações nossa, que são interjeições, sozinhas podem indicar a intenção do falante ao emiti-las e com sentido completo são frases, só não tem verbo. Então são frases nominais. E em gramática, quando você vê essa indicação de nominal, sempre expressa que não é verbo, não tem verbo. Tudo que é nominal não tem um verbo agindo. Já as frases verbais são aquelas que têm verbo agindo. A frase verbal é uma construção de sentido completo que tem verbo ou locução verbal. Não se esqueça que locução verbal são dois verbos, um auxiliar e um principal juntos, agindo como um verbo. Exemplo, aprendemos hoje sobre frase. Esse aprendemos hoje sobre frase é uma frase verbal porque tem o verbo aprendemos. Cheguei é frase verbal porque tem um verbo dentro também, o cheguei. Em O mundo quer que conheçamos um pouco de tudo, temos dois verbos, este quer e o conheçamos. Também, portanto, é uma frase verbal. Já no caso da oração, vamos ver 4 tipos que são importantes. A oração absoluta é aquela que tem sentido completo e tem um verbo ou locução verbal. Então, a absoluta é aquela que usamos como base para começar a ensinar sobre período simples. Aquela parte que fala de sujeito, predicado, objeto e assim vai. Então, exemplo, eu já estudei sobre oração. Aqui nós temos um verbo só, que é o estudei, e ela todinha tem um sentido completo. Ela não depende de nenhuma outra oração, ela está sozinha lá dentro, é uma oração absoluta. Já a oração coordenada seria, em princípio, aquela que, se estivesse sozinha, conseguiria ser absoluta. Porém, neste caso, a coordenada está compartilhando o espaço da frase com outra oração. Então, elas estão juntas, ordenadas juntas, ou seja, estão coordenadas. Então, a oração coordenada é aquela que tem sentido completo e tem verbo, mas compartilha o período com outra oração. Exemplo, eu já estudei sobre oração, vírgula. Olha aqui, eu peguei aquela oração que era absoluta e acrescentei outra com uma vírgula, mas me ensinaram isso de outro jeito. Esta oração poderia ter sido colocada de maneira independente. Por exemplo, de maneira seca, a construção ficaria: eu já estudei sobre oração. Ponto. Ensinaram-me isso de outro jeito. Ponto. Então elas seriam absolutas, mas elas foram coordenadas dentro do período com essa palavrinha aqui, a conjunção mais. Já estes dois tipos aqui, a oração principal e a oração subordinada, são interdependentes. Se existe principal, existe subordinada. Se existe subordinada, também existe a principal. Então, a oração principal é aquela que, às vezes, tem sentido completo, quer dizer, às vezes, funciona como frase, mas sempre tem verbo, e compartilha o período com uma oração subordinada. Exemplos. Os convidados chegaram depois que a chuva passou. Então, a informação principal é: os convidados chegaram.
depois que a chuva passou, é uma oração subordinada. O ser humano, que é curioso por natureza, vive inventando coisas. Aqui de azul temos a oração principal. Aqui, isolado, entre vírgulas, está pedaço da oração subordinada. Nós desejamos que nossa vida seja plena. Aqui de azul está a oração principal. Neste caso, é um tipo de oração principal que não poderia viver sozinho. Então, a oração subordinada aqui está bem amarradinha, vem como complemento. Oração subordinada é aquela que não tem sentido completo. Aqui não tem jeito. Toda oração subordinada vai ser dependente da principal. Mas tem verbo, como toda oração tem que ter, e compartilha o período, logicamente, com a oração principal. Então, aqui eu copiei o mesmo exemplo das duas partes e botei de verde as orações subordinadas. Então, os convidados chegaram depois que a chuva passou. Então, esta parte é uma oração subordinada. O ser humano, que é curioso por natureza, vive inventando coisas. Aqui, isolada entre vírgulas, está a oração subordinada. Nós desejamos que nossa vida seja plena. De verde, mais uma vez, oração subordinada. Uma característica das subordinadas é usualmente virem com uma conjunção ou uma palavra conectora. Por exemplo, depois que é uma locução conjuntiva. Que é um pronome relativo e este que é uma conjunção integrante. Então, uma palavrinha que mostra que ela está subordinada, amarrada à principal. O período pode ser simples ou composto. Lembre-se, toda vez que a gramática disser que algo é simples, é porque tem um elemento formador. Quando diz que é composto, é porque existem duas bases. Então, simples, um pedaço. Composto, dois pedaços. Período simples é aquele que só tem uma oração, a oração absoluta. Exemplo, estudar com empenho nos faz progredir. Aqui o verbo que garante o período simples é esse faz. Então, isto inteiro é uma oração absoluta. Então, período simples, porque só tem uma oração. Período composto é aquele que tem mais de uma oração. Exemplo, o ato de estudar, que às vezes parece sem sentido, é a forma mais segura de não viver na escassez. Mas, infelizmente, muitos alunos ainda ignoram as vantagens de dedicar-se ao período escolar. Isso aqui é um período composto porque você, se for analisar, vai encontrar vários verbos. Então, onde existe verbo sendo usado, conjugado, existe oração. Então, se existe mais de uma oração, na construção, o período é composto. Então, o ato de estudar, que parece é verbo. Temos o é, que é uma forma do verbo ser. Temos o ignoram, certo? Então, o período é composto porque tem mais de uma oração dentro. Muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima aula.